A história da minha família é descendente de quilombo. Há muitos e muitos anos que nós viemos juntando de famílias que vêm de outras regiões e se juntam no nosso território. Famílias que viajam para outros estados, famílias que chegam de outros estados e se juntam a nós. Então, cada dia que se passa, a nossa população vai aumentando. Como diz o grande sociólogo negro, Stuart House, ele diz o seguinte, que as identidades também se buscam no passado. O que é que as comunidades quilombolas estão fazendo? Estão buscando também a sua identidade, ou a nossa identidade, já que eu sou também quilombola, através da história do Quilombo dos Palmares. Não só através apenas da figura de Zumbi, mas na proposta de sociedade, nas propostas de negociação que foram organizadas aqui nesse espaço. Cabe à Fundação Palmares certificar as comunidades remanescentes dos quilombos, ou seja, a comunidade que se autorreferencia em função dos seus valores telúricos, né, de vivência naquele espaço, em função da ancestralidade, dos valores afro-brasileiros, em função da negritude, né? A comunidade se auto-reconhece como remanescente dos quilombos. Os nossos tataravós, bisavós, avós, todos eram de Quilombo de Alagoas. Todos que vêm da nossa história do Zumbi dos Palmares. Não há um número certo, mas eu admitiria, quer dizer, faça levantamento da Fundação Palmares, do INCRA, de várias organizações, de que nós temos cerca de 3.500 quilômetros, né? Desses 3.500 quilômetros, nós temos aproximadamente uns 2.500 reconhecidos pela Palmares. Agora, lamentavelmente, nós não temos 300 comunidades quilombolas tituladas, que aí é a inércia do Estado. Sempre moramos em quilombo, só que antes nós não tínhamos o nosso reconhecimento. Há 20 anos atrás, aí passamos a ter um documento como reconhecimento e hoje temos a nossa origem registrada de Quilombo Tabacaria. O Quilombo Tabacaria surgiu desde a morte do Zumbi, dos Palmares, e esse pessoal ficaram desabrigados, sem a cobertura dele. Ele era um líder, né, no estado, e por intermédio disso, os quilombos, os remanescentes, as pessoas que já viviam no Quilombo dos Palmares há anos e anos, tiveram que sair de lá porque eles corriam o risco de vida. O processo da demarcação da tabacaria é longo, porque foi um trabalho muito cansativo, né, pelo INCRA, e foram muitas vezes eles caminhando para cá até aprovar a demarcação das terras. A exigência era total, porque a gente passamos, depois do reconhecimento, ainda uns 9 anos ou 10, sem o INCRA entrar em trabalho com a terra. Os dados é quem fala, a cartografia fala, ela é evidente, os gráficos são verdadeiros. Então eu diria que o problema do racismo estrutural, e aí eu não estou falando só de legalizar ou não legalizar uma terra, de ser reconhecido como quilombo ou não ser, é muito mais. Os quilombolas são brasileiros, as quilombolas são brasileiras, acima de qualquer coisa. Há dois aspectos, né? Há o aspecto do preconceito, da discriminação, do racismo, e há o aspecto da propriedade da terra, o latifúndio, né? Isso vem das capitanias hereditárias, vem
da Cismaria, não é? Vem da lei de terras, do impedimento para que aqueles que não detêm o poder possam ser proprietários das terras. Então, essas são as dificuldades para que as comunidades quilombolas possam existir pacificamente. Existir pacificamente e terem, digamos, os benefícios da sociedade e do Estado. Quais são as questões que mais acometem o país hoje do ponto de vista territorial? As terras dos povos tradicionais das florestas que estão em jogo, a terra dos quilombos, que é um conflito de esquecimento desde a Constituição. Então você veja que são questões que perpassam séculos. Tem um fundo de exclusão da geografia real permanente desde a existência da geografia no país. Então a geografia brasileira precisa rever o que ensinamos, as pesquisas que tocamos, as nossas responsabilizações com os trabalhos que são publicados e produzidos e reproduzidos. Então, é nesse sentido que eu te falo, tem uma roupa suja da geografia brasileira que precisa ser feito. Resta provado de que em todos os estados da federação há comunidades remanescentes dos quilombos. Desde quando houve o tombamento da Serra da Barriga, que as nossas famílias saíram como os refugiados e chegaram até o território. Então é equivalente a mais de 310 anos que esse povo chegaram no nosso território. A nossa ancestralidade, o nosso passado presente de negros e negras que construíram esse país, não deixa dúvida com relação a isso. Onde é que nossos antepassados estavam na época da escravidão? No campo, rurais. E onde estão hoje? Embora o êxito rural existente, etc., mas a maioria dos trabalhadores rurais são negros. Os fazendeiros, eles aproveitavam nossos povos para botar eles para trabalhar como na escravidão, em troca de alimento, um prato de comida, quando dava, quando não era enganados. E eles começaram a ter o conhecimento que essa terra quilombola ela era uma terra muito valiosa. Daí começaram expulsando os nossos povos e retirando e eles ocupando. O estado onde existe o maior número de comunidades remanescentes é o Maranhão. Depois você tem o Pará, temos a Bahia, mas também no Rio Grande do Sul, São Paulo, Santa Catarina, Paraná, Minas Gerais, um estado minerador, os estados do Nordeste, região canavieira, Goiás, mineração. Quando o movimento negro obteve, na redação do artigo 68 e na redemocratização do país, com o pronunciamento do legislador constituinte, uma vitória contra um evidente racismo incrustado em nossa sociedade e, assim, uma recomposição histórica da dignidade dessas comunidades. É inegável a relação entre a aquisição da propriedade das terras e a inclusão desses grupos nas políticas públicas de saúde, educação, incentivo à produção agrícola, pois antes, aos olhos do direito então vigente, os remanescentes das comunidades quilombolas
não eram mais que invasores de terras sem nenhuma garantia jurídica. Houve uma investida contra o decreto. Foi proposta uma ação de inconstitucionalidade. E o Supremo Tribunal Federal disse, não, o decreto 4487 é constitucional. Assim também agiu o Supremo Tribunal Federal, não se refere às cotas. As políticas públicas elas foram aplicadas ao mínimo que se pode ver, porque é aquela história, a comunidade é plantada na terra, mas precisa de uma cobertura total para que esse pessoal passe a ter uma renda para o alimento, né? Para se alimentar, para ter uma vida adequada e ter uma renda própria. E aí as políticas públicas, aí foi onde pesou, em não querer trabalhar em prol da comunidade. E o sofrimento dela mais é isso. Pegou as terras, tem moradia, mas não tem dinheiro. A comunidade ela passou a ter um outro respeito, porque é aquela história, da terra você vale o que tem. E hoje nós temos a credibilidade pelo governo federal, pelas lideranças do Estado. E hoje o povo branco que mora em volta da gente tem um grande respeito por nós. A vida no quilombo, estamos bem, porque a gente se comunica muito bem. E apesar da terra ser uma terra para usos e frutos, a gente estamos aqui para trabalhar junto até o fim da vida, como se diz a história, né? A importância das políticas públicas para a preservação e a sobrevivência do quilombo é fundamental. Por quê? Porque é disso que nós dependemos. Então nós sempre batemos nessa tecla. Políticas públicas para o desenvolvimento da nossa comunidade. Minha mãe é uma representante, junto com meu pai, do reisado. Então eles ensinam os netos, bisnetos e as crianças da comunidade para não perder essa origem da nossa cultura. A abolição da escravatura, que excluiu oficialmente os negros do sistema oficioso do país. Não eram seres inseridos. Daí a exclusão estrutural que a gente vê até hoje. Por que esse racismo estrutural? A abolição não pensou em nenhuma instância jurídica. O geodireito. Geo porque eu estou no território. Direito porque eu estou no território. Usando, é território usado, ocupado. Não tiveram direito. Marginais e invisíveis. Que é o que a gente chama de favela, que é um termo pejorativo inventado no Brasil. É a exclusão materializada do território. E essa é a geografia real. Essa é a cartografia real. Não dá para fechar o carro blindado e dizer que isso não existe. Esse Brasil é real. Sobre a defesa dos direitos das comunidades quilombolas, os marcos legais mais importantes são a Convenção 169 da OIT e o próprio texto constitucional, porque a Constituição Federal de 1988 ela vai trazer de forma expressa a previsão do respeito à tradição, à cultura, à religião dos povos tradicionais brasileiros. E aí estão os povos, né, remanescentes dos quilombos. A Fundação Cultural Palmares nasceu num contexto especialíssimo para o país. Não é? Ela é de 1988, nós estávamos a registrar os 100 anos da abolição da escravatura e nós estávamos entrando no processo democrático do país. Vínhamos de uma ditadura.
Mas o que é mais importante que isso tudo, ou tão importante quanto isso tudo, é que a Fundação Palmares vem de uma reivindicação do movimento negro e de seus aliados. Quer dizer, nós, militantes do movimento negro e as negras, reivindicamos isto do Estado brasileiro. O espaço territorial ele é fundamental para que as comunidades quilombolas consigam uma existência digna e elas consigam, através da sua própria terra, se manter. A Constituição de 1988 vai trazer esse direito à demarcação, à propriedade das terras tradicionalmente ocupadas pelos povos remanescentes dos quilombos. Há uma diferença entre quilombo, evidentemente, e comunidade quilombola. O quilombo, para nós, pesquisadores, né, e professores, ele tem uma característica porque ele organizou-se desde que o primeiro africano e africana que chegou até o final da escravidão em 1888. Que uma das características era que esses homens, essas mulheres, eles buscavam a liberdade, né, se organizando em uma sociedade na época colonial, que era ao mesmo tempo uma resistência ao sistema colonial, mas também era ao mesmo tempo uma resiliência, porque dentro do espaço quilombola, eles foram capazes de organizar uma sociedade, que essa sociedade, ela dialogava diretamente com a sociedade colonial, criando ao mesmo tempo forma de organização, como casamento, como agricultura, totalmente diferente da sociedade colonial. O quilombo era um espaço de resistência, era um espaço de resiliência daquelas pessoas que buscavam a liberdade. E as comunidades quilombolas, elas são hoje um espaço contemporâneo, né, de resistência, que elas têm a terra como um bem coletivo, isso é muito marcante, e tem toda uma trajetória de fazer que passa de geração para geração dentro dessas comunidades quilombolas. A introdução da história e da cultura afro-brasileira no currículo escolar, não obstante seja um texto de lei, esteja garantida em lei, infelizmente ainda não é uma realidade em muitas escolas Brasil afora. Os movimentos negros têm ajudado muito a colocar este tema em pauta e a solicitar e até reivindicar mesmo que medidas sejam adotadas para que essa legislação seja de fato aplicada, né, seja observada. A educação escolar quilombola, ela precisa ser muito mais assistida nessas comunidades. Os projetos na área de habitação, na área de saúde, principalmente na área de saúde, que é um problema seríssimo. Então, precisa-se realmente fazer mais investimento. Com isso, eu não quero dizer que já houve conquista. Claro que foi criado o programa Brasil Quilombola, que deu um grande impulso para o desenvolvimento e para que haja uma certa mobilidade social, principalmente da juventude quilombola que reside nessas comunidades. Acredita-se que, segundo alguns linguistas, né, que haja cerca de 600 línguas banto, né, entre 500 e 600 línguas banto. Esses números variam e algumas delas marcam o léxico corrente no Brasil. Dizer banto é uma classificação, antes de mais nada, linguística, de línguas que vêm abaixo da região dos Camarões, né, até o sul do continente africano. Ter o ensino da história, da cultura afro-brasileira no currículo escolar é fundamental, porque nós precisamos conhecer a nossa história, nós precisamos respeitar os nossos povos originários, e isso precisa estar presente na formação dos nossos filhos, na construção das gerações futuras. Conhecer a sua história é poder se situar melhor no mundo. É preciso também que os próprios educadores, é preciso que as próprias secretarias de educação
estejam comprometidas. A situação das comunidades quilombolas no Brasil e em Alagoas, de uma forma geral, precisa mudar. Porque quando você analisa a situação socioeconômica dessa população, são as mais vulneráveis. E para a sociedade brasileira e para o governo brasileiro, de uma forma geral, essas comunidades são invisíveis. Um outro ponto, que é a política de Estado também, que a isso se dá na segunda metade do século XIX, que é como nós somos contados. E aí a gente vê uma política de embranquecimento real com a invenção do pardo. Até hoje, nós sempre que nós vamos ter, ano que vem, o pardo está lá. Um país continental como esse, ao longo do fim do século XIX até agora, início do século XXI, nós temos o quê? Um país continental onde a maior parte da população é parda. Eu precisei de sair da comunidade quilombola para estudar porque não tinha escola aqui na nossa comunidade. Daí, a única oportunidade que eu tinha era de me deslocar até outro povoado a pés, que não tinha transporte. Saindo daqui 1 hora de relógio a pés para estudar. Discriminação, o ódio que eles tinham porque era o negro que estava no meio daquele branco e me tratavam como um negrinho da tabacaria, um dorme sujo, que eu não dormia sujo, sempre eu dormia limpinho e durmo. Mas eles tinham preconceito. Daí, graças a Deus, eu consegui superar. E isso hoje serve de exemplo que nós passamos para nossas crianças, nossos jovens, que não baixa a cabeça e não desiste dos seus sonhos. E hoje eles estão aí, na rotina, aí na porta de estudo e do conhecimento. Uma palavra de esperança. Esperança de que nós possamos juntos, brancos, negros e indígenas, acabarmos com o preconceito, a discriminação, entendeu? Que nós possamos ter um Brasil mais igual, né? Um Brasil menos desqualificado quanto à distribuição de renda e que a comunidade negra possa efetivamente gozar dos benefícios da sociedade e do Estado. Eu quero ver negros e negras nos aeroportos como tripulantes e não como integrantes da equipe de limpeza. Eu quero ver negros e negras dentre os quase 400 bispos da Igreja Católica. E eu quero ver negros e negras oficiais superiores às Forças Armadas. Eu quero ver negros e negras na Ordem dos Advogados do Brasil. Eu quero ver negros e negras nas associações médicas e assim por diante. É palavra de esperança, porque hoje nós já temos negros e negras nas universidades.